Agora nós vamos conversar com uma jovem erechinense que está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Olha, o país também tem sido um dos mais afetados aí pela crise da pandemia do coronavírus. Bom, vamos conversar através da internet com a Kelly Patrícia Slaviero. O pessoal está fazendo contato com ela de novo? Ah, tá certo. Pessoal, estamos aguardando aí, nossa equipe técnica vai liberar. Já já eu vou conversar com a Kelly Patrícia Slaviero, que é uma erechinense que está nesse momento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e para conversar conosco. Já temos o sinal da Kelly, está aí conosco a Kelly, que nesse momento são cerca de 10 horas da noite lá em Dubai, se disponibilizou para conversar conosco. Kelly, muito boa tarde, obrigado, boa tarde aqui no Brasil, boa noite para você que está nos escutando aí, obrigado por estar conversando conosco. Obrigada a vocês pelo convite, uma boa tarde para vocês. Kelly, como é que está a situação aí nos Emirados Árabes, né? A gente sabe que o coronavírus chegou aí primeiro do que aqui no Brasil, né? E vocês já estão vivendo há algum tempo essa situação de isolamento social. Exato, exatamente. O primeiro caso de coronavírus aqui nos Emirados Árabes foi em Abu Dhabi e aconteceu no dia 29 de janeiro. Então já faz mais de 2 meses que a gente tem o vírus aqui rondando, mas eles foram bastante rápidos nas ações deles. Então, desde o dia 15 de março, nós estamos em quarentena geral na cidade. E na última semana foi estabelecido que ninguém pode sair depois das 8 da noite de casa. No último final de semana, na quinta, sexta e sábado, eles fizeram uma limpeza geral, como se fosse uma detetização da cidade, para também tentar conter o vírus. Então, as medidas deles foram tomadas bastante rápidas e têm sido cada vez mais rigorosas, porque a gente percebeu que as ações começaram muito devagar ali em fevereiro, mas no dia 15 de março, praticamente tudo fechou. Bom, eu queria que tu falasse também uma questão, porque apesar de todos esses cuidados, a gente sabe que os Emirados Árabes são um país em pleno desenvolvimento, muito à frente do desenvolvimento do Brasil hoje, né? Tem um cuidado gigantesco com a sua população, que também é menor que a do Brasil, com certeza, mas a questão é que esse é um vírus que atinge todos, né? A todos. Um exemplo você teve próximo a você, inclusive o teu namorado está com sintomas de coronavírus, é isso? Na verdade, ele foi diagnosticado com coronavírus. Nesse momento, ele se encontra internado num hospital aqui em Dubai. E ele começou com os sintomas no dia 16 de março. E foi bastante complicado para a gente conseguir fazer o teste, porque desde então, no dia 16, como eu havia falado, ele começou com febre e dor no corpo. E no dia seguinte, ele começou a tossir. E nós achamos bastante estranho, porque coincidiu com todos os sintomas. Nós fomos até o hospital, pedimos para fazer o teste, mas como ele não tinha ido para nenhum lugar, para nenhum país que tinha tido surto e não teve contato com ninguém que deu positivo, ele não pode fazer o teste. Ele acabou tomando vários remédios, nada resolveu. Voltamos 4 dias depois e conseguimos fazer o exame do coronavírus. Porém, o primeiro teste do coronavírus deu negativo. E a gente achou bastante complicado, porque ele estava tomando os medicamentos e não estava adiantando nada. Foi nesse dia que a gente voltou para o mesmo hospital que ele fez o primeiro teste de corona, e a médica dele viu que ele estava num estado já um pouco avançado e pediu para interná-lo. Então, desde a quinta-feira da semana passada, ele está internado no hospital, e no último domingo nós recebemos a notícia de que ele realmente estava com coronavírus. Então, agora ele está em processo. Desde ontem à noite, desde segunda-feira à noite, ele já está se sentindo bem melhor. Infelizmente, a evolução dele foi bastante lenta, porque o vírus, de certa forma, tomou o corpo dele e ele foi internado um pouco tarde. Mas agora ele já está se sentindo melhor. E agora ele está fazendo novos testes de coronavírus, porque ele precisa ter 3 testes com resultado negativo para ter certeza de que ele foi curado do coronavírus. Muito bem. Bom, a gente tem acompanhado muito essa questão, tu falava aí que desde o dia 15 tudo está parado e agora também tem esse momento que, por exemplo, este horário vocês não podem sair à rua. Como é que está sendo a questão da vida de vocês aí, por exemplo, ir a supermercado, pagamento de contas? Qual é a orientação que o governo tem dado aí para a população? Bem, no início do mês de março, quando eles viram que a situação estava ficando um pouco mais crítica, e eles determinaram que ali alguns dias eles iriam realmente começar uma quarentena,
o príncipe, o filho do sheik, emitiu uma nota dizendo que a partir deste mês, pelos próximos 3 meses, a gente tem 10% de desconto nas contas de água e luz. Essa semana a gente viu que o estacionamento não precisa ser pago, o estacionamento, então, ele está gratuito, mas eu também acredito que isso não seja uma ação interessante, né? Porque o propósito deles é realmente pedir para que todo mundo fique em casa. Então, em relação ao trabalho, por exemplo, eu que sou artista, eu parei com todos os meus trabalhos. Eu trabalhava em 3 lugares, os 3 lugares pararam no mesmo dia. Eu fiquei um pouco assustada no início, mas a gente precisa se reinventar. Então, acaba que agora, eu, por exemplo, estou estudando. O meu namorado, ele é publicitário, ele está trabalhando em casa, assim como muitas outras pessoas, desde o dia 15 de março, estão trabalhando em casa. E sim, como eu havia falado, desde a última quinta-feira, eles determinaram que depois das 8 não pode sair de casa. Nesse caso, apenas mercados e farmácias estão funcionando, e se for necessário sair de carro, tem um site do governo que você precisa se cadastrar e pedir autorização para sair. Então, você recebe um SMS com a aprovação, e aí sim você pode sair, caso contrário, você vai ser multado. Olha, realmente a situação a gente vê, e já existe aí um período, né, porque a gente vê aí que o governo tem trabalhado para fazer esse controle, eles já fazem uma previsão de quanto tempo pode durar essa situação nos Emirados Árabes? Bem, pelo que eu tenho acompanhado, eles ainda não fizeram eles não determinaram assim uma data, como eu vi que no Brasil, né, que foi falado que até final de setembro, muito provavelmente, ainda vai ter muitos dos casos, mas pelo que eu tenho lido nos jornais, ainda não foi feita uma determinação em relação a tempo ou algo parecido. Então, a gente realmente não sabe. O que a gente sabe é que por tempo indeterminado, tudo está fechado, inclusive o aeroporto. Turistas não entram mais e mesmo residentes que estavam fora do país também não podem entrar. Inclusive, uma amiga minha foi para o carnaval no Brasil. Quando ela estava voltando, na semana que ela estava voltando, então eles fecharam os aeroportos e ela está presa no Brasil. Ainda bem que ela está presa com a família dela. Mas muitas pessoas acabaram presas na Europa, presas em outros lugares e até hoje não conseguiram entrar. Mas a gente não tem uma data para isso terminar. Isso depende do número de casos, que infelizmente tem aumentado. Está muito mais lento do que no Brasil, que a gente já está com o vírus aqui desde o dia 29 de janeiro e hoje são 650 pessoas confirmadas com o vírus e 6 mortes. É um número muito mais baixo do que no Brasil, mesmo a gente recebendo turistas, sendo um ponto em que todo mundo para fazer escala para vários outros países. Então, eles tiveram uma ação bastante rápida em relação a isso. Pois é, isso que eu queria te perguntar, né? É claro que é difícil fazer essa comparação entre dois países como os Emirados Árabes e o Brasil. São lugares diferentes, culturas diferentes, até o clima mesmo é diferente nessa situação, né? Mas pelo que tu está acompanhando, no teu ver, as autoridades brasileiras estão no caminho certo? Porque você vê aí o exemplo das autoridades de Dubai, dos Emirados, né, que as ações deles estão surtindo algum tipo de efeito. Aqui no Brasil, pelo que tu acompanha de longe, qual é a tua opinião? Bem, eu acabo assistindo bastante jornal, eu acompanho a CNN meio que todo dia para tentar entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, porque a gente entende que a visão do presidente ela existe um pouco de razão, sim, em relação à economia. A gente sabe que muitas pessoas serão prejudicadas no termo de finanças, de poder se alimentar, de poder manter sua casa, sua família. Isso é muito complicado. Mas a gente vê que a projeção do Brasil, se não for feito nada, é muito complicado. E a gente percebe que a questão da saúde pública no Brasil é muito precário. Eu acabei, hoje mesmo, assisti alguns documentários em que repórteres entravam em alguns hospitais para mostrar, e o Brasil, ele não está absolutamente nada preparado para receber uma pandemia. E eu vejo que essa questão em que a gente precisa correr contra o tempo, na verdade, eles estão retardando muito e tem muita gente que está sendo prejudicada por isso. Então, teria que ter tido uma tomada de decisão muito mais rápida.
Eu acredito que sim, que a questão de fazer a quarentena, ela é uma boa opção. Porque, por exemplo, o meu namorado, nós moramos juntos. Eu acompanho ele desde o primeiro dia dos sintomas dele, que ele caminhou na minha direção e disse: estou me sentindo cansado, sabendo que ele já estava 3 dias de quarentena. Eu tô com ele todos os dias e eu não tenho absolutamente nada. Eu não sei responder se eu tenho vírus ou se eu sou assintomática. Só que se eu estou assintomática e eu não me cuidar, eu vou passar para outras pessoas que têm a saúde muito mais frágil que a minha. E aí, vendo tudo que o meu namorado tá passando, que é horrível, eu nunca vi ele sofrer desse jeito, eu não consigo imaginar, por exemplo, os meus avós passando por isso. Meu avô já teve pneumonia, ele é ex-fumante, então eu não consigo imaginar uma situação dessas. Então eu vejo que o Brasil deveria ter agido um pouquinho mais rápido nessa questão. Muito bem, exatamente o que eu queria te perguntar, né, porque você tem tido esse contato diariamente com o teu namorado, né, como é que está sendo as visitas nos hospitais? Está sendo autorizado você acompanhar de perto, conversar? Como é que você está acompanhando ele assim? Então, hoje em dia, a gente tem que agradecer muito que existem redes sociais, né, chamada de vídeo, que a gente pode se conectar de uma maneira muito mais fácil, mas eu acompanhei ele no dia que nós fomos fazer o segundo teste do coronavírus, porque ele estava realmente muito fraco, ele não conseguia dirigir e eu acompanhei ele, e naquele dia eu voltei sozinha para casa. Eu apenas passei em casa para pegar um computador, pegar carregador de celular, alguns itens dos quais ele precisava, e eu não vi mais ele. Chegando no hospital, eu pedi, eu estava usando máscara, eu disse: eu posso levar para ele, me despedir dele? Infelizmente, você não pode vê-lo. E ele mesmo me conta que as enfermeiras, quando entram de forma muito rápida. Então, ele não tem contato com absolutamente ninguém. A sorte é que ele é aquela pessoa que gosta de assistir filmes, ele gosta de ler livros, ele gosta da companhia dele, porque senão seria bastante difícil. Ele está em isolamento total desde a semana passada, então ele está conseguindo levar isso muito bem, mas desde então eu não vi mais ele. Muito bem. Para você que está chegando agora à nossa transmissão, nós estamos conversando com a Kelly Patrícia Slaviero, uma erechinense que mora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um país que foi afetado um pouco antes ainda do Brasil por coronavírus, e ela está falando para a gente um pouco da situação lá. E o contato com a tua família brasileira, como é que está a situação? Você conversa diariamente com eles? Eles estão mais preocupados com você ou você está mais preocupada com eles? Sem dúvidas, eu estou muito mais preocupada com eles do que eles comigo, porque eles veem que eu estou me sentindo bem, não tenho nenhum sintoma, mas quando eu fiquei sabendo dos 3 casos de Erechim, sendo que 2 tinham saído de Dubai, eu confesso que eu fiquei muito triste. E agora em quarentena, né, todo mundo em quarentena, a gente consegue se falar um pouco mais, né? Até eu estava com a passagem marcada para ir para Erechim agora no dia 22 de abril. Hoje mesmo eu recebi um e-mail dizendo que todos os meus voos foram cancelados, porque eu preciso sair daqui de Dubai, parar em São Paulo e depois seguir a Chapecó. Então os voos foram cancelados e acabou que deu uma dor, assim, sabe? Mas é uma questão de tempo, né? A gente imagina que daqui a um tempo, provavelmente depois de outubro, as coisas vão começar a normalizar, mas a gente acaba conversando bastante. Eu vejo que o meu pai ficou um pouco resistente em relação a isso. Ele disse que concorda com algumas ideias de que a cidade não poderia parar, porque isso afetaria demais a economia, mas eu conversei de uma maneira bastante carinhosa para ele, para expor a situação, e depois que ele viu a questão do Rodrigo, ele também, eu vejo que eles ficaram ainda mais conscientes, tanto que eles não estão mais visitando os meus tios, não estão visitando os meus avós, eles realmente aderiram à quarentena de tanto que eu pedi. Então, eu estou apavorando eles de certa forma, mas é porque, infelizmente, eu estou tendo uma experiência real que ninguém esperava acontecer, né? A gente vê que existem milhões de casos, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Então foi bastante chocante, eu passei um pouco desse choque para eles, mas pelo visto foi benéfico.
Bom, e para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você mandasse uma mensagem à nossa comunidade de Erechim, do Alto Uruguai, que está assistindo também. Brasileiros em diversos pontos do país nos acompanham pela internet e também em outras partes do mundo para saber as informações de Erechim. Que você mandasse uma mensagem para essas pessoas sobre o que é realmente esse coronavírus que você está vivendo de perto. Tem uma pessoa do teu lado com essa doença. Bem, pessoal, uma coisa que eu gostaria realmente de deixar aqui registrado já fazem muitos anos que eu trabalho aqui nos Emirados Árabes e eu não posso me dar o luxo de ficar doente, então já faz muito tempo que eu cuido da minha imunidade tomando diversas vitaminas e eu vejo que isso tem um efeito bastante forte no meu organismo. É tão forte que eu convivo com uma pessoa que tem coronavírus, né, até então, e eu não senti absolutamente nada. Então, algo que eu poderia sugerir para vocês é fortalecer seu sistema imunológico. E como disse um amigo do meu namorado que também teve coronavírus em Nova York, ele se curou porque ele tomou muita água. Então, tomem muita água, usem álcool gel, mantenham a sua higiene, cuidado ao entrar em casa, tenham toda uma higiene, porque a gente não sabe o que vem de fora para dentro da nossa casa. E quanto mais vocês conseguirem ficar em casa, melhor. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Eu fico muito feliz em você ter disponibilizado esse tempo para atender o Bom Dia e conte sempre conosco. Sempre que vir a Erechim também a gente aguarda você aqui para trazer novidades desse país tão bonito que é os Emirados Árabes e Dubai. Muito obrigado, viu? Sem dúvidas, obrigada a vocês pelo convite. Tenham uma ótima tarde, um bom trabalho para vocês e parabéns pela equipe. Continuem fazendo esse trabalho incrível que a gente precisa mostrar tudo o que está acontecendo.